Muito boa noite a você, torcedor do Cuiabá, que nos acompanha ao vivo neste momento através do Facebook oficial. Nós vamos fazer agora a entrevista coletiva pós-jogo, entrevista coletiva não, com as perguntas enviadas pela imprensa, com o técnico Jorginho, pós-jogo. O América Mineiro levou a melhor nesta noite aqui na Arena Pantanal, venceu por 2-1 pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos começar com as perguntas aqui do Olímpio Vasconcelos, do Globo Esporte. Jorginho, o América veio para cima no começo do jogo. Isso de alguma forma te surpreendeu? Boa noite, Jorginho. Boa noite. Não surpreendeu, porque é uma forma dele jogar. Essa questão da parte ofensiva é basicamente num tiro de meta, o que a gente faz constantemente, jogando em casa ou fora. Eles tiveram a felicidade, claro, de fazer o primeiro gol. Isso os ajudou muito para eles jogarem no nosso erro. A gente teve que se expor um pouco mais. O que aconteceu, por exemplo, no jogo contra o Palmeiras com a gente, que a gente se posicionou bem, esperando o momento certo de matar o jogo, foi o que eles fizeram. Eu acho que eles foram melhores do que a gente, temos que reconhecer, eles estiveram muito bem organizados e com essa vantagem no início, com um gol de falta, um golaço de falta deles, facilitou para que eles jogassem basicamente no nosso erro. Mas mesmo assim a gente teve pelo menos duas grandes oportunidades de pelo menos empatar o jogo, mas infelizmente não conseguimos o que a gente pelo menos esperava de pontuar nesse jogo. Pergunta agora do Vanderlei Munhoz, ele que é da Rádio Metrópole FM Cuiabá. Jorginho, por que o Cuiabá não conseguiu apresentar o mesmo futebol jogando em casa daquele futebol jogando fora, segundo ele? Bem, a gente facilitou um pouquinho quando a gente começou a posicionar o meio campo melhor, o Auremi centralizado, PP e Osman à frente. Aí sim a gente começou a jogar na segunda parte, basicamente quando a gente reuniu os jogadores ali, a partir dos 25 minutos que nós tivemos a oportunidade de conversar com os jogadores. Até então eles estavam posicionados tanto o PP quanto o Auremi lado a lado. Então a gente fez basicamente um tripé ali que facilitou bastante a nossa saída de bola. A gente estava tendo muita dificuldade de sair jogando e com essa movimentação já facilitou bastante. Mas não foi o suficiente para que a gente fizesse uma boa partida. Quando você toma um gol, você começa a correr atrás do resultado, você acaba se expondo, Foi o que aconteceu. A gente acabou tomando o segundo gol, poderia ter tomado inclusive o terceiro, mas também poderíamos ter empatado esse jogo. Então a equipe se desarrumou, justamente porque a gente esperava sair na frente e acabamos tomando um gol e dificultou muito o nosso posicionamento. Pergunta agora do Carlito Júnior, futebol diferente. O time vai bem jogando fora de casa de forma reativa, segundo ele. Porém, quando tem que propor o jogo em casa, tem dificuldades. O que fazer para melhorar o desempenho em casa e conseguir as vitórias? A gente, naturalmente, trabalhar cada vez mais. A gente não pode tirar... isso não é uma realidade que vê assim em casa todos os jogos foram como esse, não é a verdade, A gente tem feito jogos em casa, inclusive fizemos jogos em casa que perdemos, mas a gente poderia ter com certeza ganho jogos. A gente ficou em cima do adversário, Basicamente os dois jogos que nós perdemos foi Corinthians e Grêmio. A gente estava em cima dos caras, mas a gente não conseguiu reverter a situação, e a gente sabe o quanto é difícil aqui nesse calor, na umidade baixa, a gente recuperar depois que a gente sai perdendo. Então é fundamental a gente sair na frente, a gente tem visto isso. Conseguimos empatar um jogo contra o Fluminense aqui, importantíssimo. Não conseguimos essa situação nesse jogo, mas é o que a gente precisa estar atento, ver o jogo novamente, ver as dificuldades que nós tivemos, por que a gente não saiu jogando, por que a gente não teve, por exemplo, entradas em profundidade. Na realidade nós tivemos, mas a gente não conseguiu concluir as jogadas, principalmente o João fez vários facões, a gente não conseguiu encontrá-lo, porque é um jogador que tem essa capacidade, a gente treinou isso, mas infelizmente não conseguimos ser eficientes. Pergunta agora do Liberati, da Web Rádio Trim. Ele queria saber aqui do Jorginho se você também concorda que foi uma partida ruim do Cuiabá nesta competição, e se sim, o que aconteceu de errado que não encaixou no jogo de hoje? Foi uma partida abaixo do nosso nível, com certeza. O adversário tem os méritos, eu não posso tirar de forma nenhuma os méritos do América Mineiro, do Mancini. Eles jogaram muito bem, foram eficientes, conseguiram fazer um gol rápido e basicamente, como eu falei, jogando no nosso erro. A gente teve que criar um pouquinho mais. O
procurei fazer algumas mudanças. A gente sabe que tem jogadores que são jogadores mais de contenção, outros jogadores com mais capacidade de construção. Foi o que nós procuramos fazer já para o segundo tempo, botar jogador de velocidade, mas também de construção. É a questão do William, a questão do próprio Gava, que é um jogador que finaliza muito bem de fora da área. Tivemos inclusive uma oportunidade com ele, acabamos não finalizando tão bem assim, mas foi isso. Eu acho que eles dificultaram bastante porque eles se fecharam completamente e não é fácil realmente você pegar uma equipe completamente fechada e com um placar em vantagem. Pergunta agora do Marcelo Cruz, Rádio Alternativa. Hoje na Arena era o jogo de 6 pontos. Contra o Grêmio no próximo duelo, causa preocupação aí, até em visando os 45 pontos? A gente sabe que esses dois adversários, a gente vai estar lutando. O Grêmio ainda está na zona de rebaixamento, depende muito ainda do que vai acontecer nessa rodada. E a gente precisa estar muito atento. Sabíamos que era um jogo de 6 pontos, era um jogo que a gente não podia perder de jeito nenhum. Um empate não era um resultado ruim, claro, não era maravilhoso assim, mas uma vitória seria fantástica. Mas a gente tem que entender que a gente também criou uma certa gordura, que a gente vai estar em busca dessa pontuação necessária para que a gente possa permanecer na primeira divisão, mas sabemos o quanto vai ser um jogo extremamente importante e o Grêmio está em busca de sair da zona de rebaixamento. A gente ainda tem uma pontuação boa, mas a gente não pode mais perder jogos como esse. Última pergunta, André Cavalcante da TV Centro-América. Como trabalhar a motivação da equipe agora com 2 pedreiras pela frente, Grêmio e São Paulo? Bem, a gente falou sobre isso logo após o jogo. Naturalmente é um baque, a gente fica com a cabeça quente, jogadores chateados, tristes, cabisbaixos, mas a gente precisa levantar o moral do grupo rapidamente ali, falar com que a gente vinha fazendo um bom trabalho, que isso aqui foi um tropeço que nós tivemos, mas que a gente tem toda a capacidade, toda a condição de reverter essa situação. E jogando contra equipes, com certeza, como o Grêmio e São Paulo, que vão se expor, a nossa equipe joga muito bem, a nossa equipe tem todas as condições também de pontuar fora de casa. Obrigado. Ou dentro de casa, no caso do São Paulo. Desculpa, obrigado, Jorginho. Boa noite, bom descanso. Valeu, obrigado.